Olá, pessoas queridas, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para a gravação de mais um episódio do nosso Pode Pode sim, senhora! Gente, hoje eu quero a ajuda de vocês, porque no último episódio vocês foram sensacionais. Já deixa a sua curtida, se ainda não se inscreveu, se inscrevam no nosso canal e ativa o sininho para cada vez que o nosso podcast for pro ar, você vai ser avisado e você vai avisar geral também, todos os grupos de WhatsApp para todas as amigas, porque aqui é o lugar de você adquirir conhecimento jurídico para defender os seus direitos. E hoje estou aqui com a minha companheira, a senhora Vanessa. Gente, ela está deslumbrante hoje, purpurinada. Intensa hoje é pouco para Vanessa. E eu quero saber por que, Vanessa? Hello, pessoas intensas! Muito obrigada pela sua audiência aí. Como Kelly falou, nosso podcast está bombando, mas a gente quer a sua ajuda ali para toda vez que ativar. Ative o sininho para você, quando estiver subindo outro episódio, já ser avisado, né, amiga? Exatamente. E hoje eu estou aqui, ó, trabalhada na riqueza, na beleza, na brilho. purpurina, porque hoje, minha amiga, nós, realmente, eu estou muito feliz porque no meu perfil estou comemorando, ultrapassei a marca dos 2K. Uhul! Muito bom! E como você sempre Parabéns. coloca, ainda que sejam as pequenas vitórias, mas nós temos que comemorar muito, porque tem tanta coisa ruim acontecendo no mundo, no planeta, e enfim, nós vamos tocar assuntos aqui hoje polêmicos, né? E de coisas que acontecem nas nossas vidas e na vida dos famosos, né, amiga? Né assim? Nossa, e tem assunto, né, Van? Olha que tem babado, viu? E assim como nos outros episódios a gente traz para vocês muito conteúdo técnico para que você realmente saiba lidar e aí entenda as coisas que estão acontecendo. Às vezes você lê uma notícia e nem sabe o que está acontecendo. Pode aquilo, não pode? Pode, sim, senhora. É aqui um podcast voltado para você, mulher, para saber os seus direitos e aprender a defender os seus e os dos seus filhos. Não é isso, amiga? Exatamente. E eu vou passar logo a palavra para você, porque eu sei que você, olha, hoje você viu que eu já cheguei acelerada, né? Vou até tomar um cafezinho aqui, uma aguinha, mas vou passar a palavra para você, porque já que estamos falando de famosos e de babados, o babado da rede do momento, eu não sei se você viu, tem uma galera que gosta de futebol. Inclusive nós mulheres, né? Eu sempre gostei de assistir um futebolzinho ali. Não é só na Copa, não. Mas eu não tenho time preferido. Você tem time, amiga? Eu não, só se o jogador for bonito, eu sou do time bom. dele mesmo. Bom. Essa parte O pulei. último que eu achei muito bonito era o Raí. Nossa, Tem tem tempo, hein, anos, amiga? Tem tempo, né? Tem tempo. Mas por falar em jogador de futebol, tem o babado do momento. Um jogador do PSG, né? Que é um time europeu? Exatamente. Time europeu. De milhões. De milhões. Agora eu vou te chamar a atenção. Eu nunca ouvi falar daquele jogador, tá? Eu vou colar aqui, gente. Agora A Kimi do PSG. Nunca tinha escutado falar. Ele tá bem longe de ser o Raí, tá, minha amiga? Que eu andei, né, olhando, pesquisando. Mas ele já deu polêmica. Toda. Você sabe a história? Então hoje Toda. você vai contar e vai dizer se pode ou não. Por quê? O que eu soube? A manchete era: a Kimi se divorcia, né? Separou ali da mulher e pede metade dos bens dela e ela, em contrapartida, nessa separação, descobre que não tem nada. Ele não tem nada no nome dele, amiga. Pode isso? Pode não, senhora. Como é que faz? Conta pra mim. Pois é. Você sabe que esse jogador também está sendo acusado de estupro, né? De uma garota de 24 anos. Esse foi o motivo da esposa, né, uma modelo espanhola, ter pedido o divórcio. E qual foi a surpresa dela? Que ela só descobriu que os bens do Hakimi não estavam no nome dele no momento do divórcio. Que foi pedir a partilha de bens. Estavam no nome de quem? De quem? Santa mãezinha dele. Oh, meu Deus. Todos os bens em nome da mãe, inclusive o salário dele do PSG também era depositado na conta da mãe. Até o salário, amiga? Até o salário dele era depositado na conta da mãe. E agora? O que fazer numa situação dessa? Conhecemos as leis espanholas? Não. Não conhecemos. Não sabemos. Mas conhecemos as leis brasileiras. E aí também já entra outra situação, né?
que nós vamos falar daqui a pouquinho também, que se fosse aqui no Brasil, a gente teria a solução, né? Houve uma traição e uma traição pública. Amiga, mas nesse caso aí que você está colocando, né? Então, esse jogador que é lá do PSG passou anos ali casado. A gente não sabe, como você falou, né? Qual o regime de bens adotado por eles, que é, inclusive, né, tema desse episódio. Nós vamos estar falando de regime de bens aqui. Mas, assim, ele colocou, inclusive, o salário no nome da mãe. Todos os bens ali amealhados durante essa união, quando agora a moça vai se divorciar, descobre que não tem nada no nome dele. Isso não é fraude? No nosso ordenamento jurídico, aqui sim. Mas um adendo, sabe o que eu achei muito interessante? E triste também, mas só prova, né, como nós vivemos em uma sociedade machista. A gente, claro, teve acesso a todas essas informações via internet. E a gente segue lá em muitos Instagrams, né, que dão essas notícias. E sabe qual eram os comentários que mais me chamaram a atenção? Eu faço um cálculo. Aí. Esse cara é um gênio. Ou seja, Vanessa, se o homem é um gênio por tentar fraudar, tirar o patrimônio que prejudicar a mulher, também conseguiu... participou, ajudou a construir na constância do casamento. Agora vamos imaginar outra situação. E se fosse o contrário? O que vocês acham? Deixa aqui nos comentários. E se fosse a mulher, a esposa, que tivesse tirado todo o patrimônio do nome dela e agora não tivesse nada para partilhar com o coitado do marido? Vocês acham que ela também seria chamada de gênia, inteligentíssima, super esperta, ou de bandida e pilantra? Só vale deixar comentário publicável, tá? Eu sei o que você pensou aí, porque é exatamente assim que nós, mulheres, somos tratadas, e é exatamente assim que as manchetes também se apresentam. A esposa que quer tirar metade do patrimônio, exigiu metade após o divórcio, que coisa horrorosa. Gente, é para isso que existe a escolha do regime de bens. Exatamente. É para isso que você, ao se juntar, né, e juntar, a gente ainda vai falar aqui, né, da questão, inclusive, da união estável aí, juntou com fé, né, como é que é? Amigado é. Então, se você tá em um relacionamento público, notório, né, com intenção de constituir família. Isso é uma união estável, independente de, inclusive, você estar habitando, né, estar sobre o mesmo teto. É uma união estável, você escolhe um regime, né, aquele regime que melhor lhe atende, lhe assiste nas suas relações patrimoniais e que vai resguardar e vai garantir dentro da sua relação conjugal, como que vai se dar os bens anteriores e como vão, né, como que nós vamos nos comportar com os bens adquiridos na constância, os bens futuros, né? Exatamente. Assim como as relações, como que vão se dar essas relações com os terceiros. É para isso que serve a escolha do regime de bens. Vanessa, mas se você parar para pensar, aqui no Brasil, a gente tem uma cultura de romantizar, né, o relacionamento. E ok, é maravilhoso mesmo, sim, é uma delícia um relacionamento. O relacionamento você deveria um casamento, ser um romance. Né? É muito bom, isso faz parte, né, da nossa visão romântica do mundo. Mas não esqueça que um casamento é um contrato. Exato. Ai, Kelly, você é muito fria. Não, gente, eu sou realista. Eu sou advogada. Extremamente realista. Até porque eu já fui muito romântica, assim. E dei com os burros na água, tá? Só pra falar. Só pra registrar. Só pra deixar registro, tá, minha gente? Só pra deixar registro. Só não deu manchete, que nem no caso do jogador. Eu sou rica e famosa, né? Ainda não sou rica e famosa, mas serei. Ainda bem, né? Por enquanto. Graças a Deus. Não, esse tipo de publicidade a gente não quer, não. Mas olha só, quando você pensa que o casamento ele é um contrato e que esse contrato vai reger a sua vida enquanto casal dali para frente, a partir do momento que você celebra esse casamento, essa união estável, você precisa também, além de pensar, né, com o coração, romanticamente, pensar com a mente, pensar friamente. O que eu espero desse relacionamento? Não é só
viver de amor. Eu como até capim e moro debaixo da ponte. Come não. Come e não não. mora também não. O dia que faltar comida na mesa, a pessoa sai pela porta da cozinha. Não E tem é bem jeito. assim. E é assim, não tem como, né? É bem assim. A gente vive em um mundo que isso é pré-requisito. A gente precisa ter as mínimas condições. Por que que eu vou ficar em um relacionamento que não me oferece as mínimas condições para eu sobreviver, viver bem? Então, por isso que é Exatamente. importante a gente pensar nisso como um contrato. E não é pensando, mas ele vai pensar que eu já quero, tô casando e já tô pensando em separar, já quero o dinheiro dele. Não, gente, vocês vão colocar as cláusulas que atendam tanto a você como a outra pessoa. É o famoso planejamento matrimonial. E o Exatamente. planejamento Tão temido, matrimonial né? é isso. Tão mal falado. Exato, como você colocou, Kelly. As pessoas não gostam de falar de dinheiro, de patrimônio, assim como elas não gostam de falar de morte, né? Lá no planejamento sucessório também. Mas, gente, nós vivemos em sociedade. Como a Kelly colocou, no início é meu bem, meu bem. Depois, meus bens, meus bens. E tá tudo bem se o romance acabou. Agora, as relações patrimoniais e, inclusive, as relações hereditárias, vamos dizer assim, né? Sucessórias, aquilo que decorre, para quem vai ficar. Por que que essa mulher, né, no caso do jogador, agora se sentiu assim, está sendo lesada, né, e se sentiu tão alvitrada no seu patrimônio? Por quê? Porque durante muitos anos juntos, ainda que, e o STJ fala muito disso, né, amiga, que essa questão de você não precisa ter contribuído financeiramente, né, ter desembolsado efetivamente aquele dinheiro para a constituição de um patrimônio, para a compra, mas, né, depois você se vê surpreendida com uma questão dessa, é para isso que serve não só a escolha do regime, mas também as questões que a gente coloca do planejamento matrimonial. O planejamento matrimonial, você vai estipular N cláusulas. E o que a gente fala assim, né, da autonomia de vontade. Você, enquanto casal, os nubentes, que a gente chama, né, amiga? Aqueles que vão casar, né, vão constituir matrimônio. E até na questão da união estável, eu também recomendo fazer um contrato, né? Mas para a questão do planejamento matrimonial, olha que importância tem isso. Você estipular até se no término dessa relação, como que vai ficar a questão da pensão. Se ela teria agora o direito a uma pensão, né, como ex-cônjuge, se no caso de uma traição, uma cláusula que você possa colocar. Então é muito importante o planejamento matrimonial. Até cláusulas anti-baixarias, né? Porque enquanto está casado está tudo bem. Depois, quantas vezes a gente pega um processo de divórcio em andamento, tem lá cláusulas falando sobre vida sexual, fotos de momentos íntimos, xingamentos, coisas horríveis. E isso não tem a menor necessidade em um divórcio, porque lá não vai ser discutido questões íntimas e pessoais. Mas se você fez um pacto pré-nupcial lá atrás, você tem que evitar essas situações, né, essa baixaria, porque senão você vai ter que pagar a indenização. Além de deixar certinho, né, como vai ser o regime de bens, o que implica isso. Porque quando a gente casa, a maioria das pessoas que casam mais jovens, não tem nada mesmo, a gente vai construir juntos, Exato. né? Mas quando você já está no segundo, no terceiro casamento, com mais idade, já tem patrimônio constituído aqui e ali, você pode fazer o planejamento matrimonial para já deixar certinho, separado, organizado e você ter uma vida mais tranquila. Eu acredito muito que o que é acordado não sai caro. Com certeza. E assim, a palavra planejamento, né, amiga, para tudo na vida ela dá certo, né? Porque se você aí é um estudante, tá, né? Os estudantes que nos acompanham estão lá estudando para depois fazer um exame da ordem, para se formar. Se você não tem um planejamento, né, de estudo, de quantas horas trabalhadas, vocês mães, alô, intensas, vocês mães, tem que ter um planejamento também dentro de casa, não tem? A mãe tem que saber quando que vence a escola, tem que estar lá reservado o dinheirinho, tem que saber gerir a pensão alimentícia. Então,
Planejamento é fundamental. Por que não fazer o planejamento quando você vai realmente ingressar em outro relacionamento, vai constituir uma nova família? Então, e outra, uma coisa aqui que a gente tem que desmistificar, né? Então, para você, mulher que está aí nos ouvindo, tá pensando em entrar em uma outra relação? Converse, procure um advogado e verifique como que é feito esse pacto, né, antinupcial, quais cláusulas eu posso colocar, a Kelly já deu exemplos aqui, mas faça um planejamento para que realmente as coisas, os nós jurídicos que possam surgir, né, naquela relação ali com aquele patrimônio anterior, até o que você vai adquirir, para que você possa saber como, né, é melhor resolver aqui aquelas questões. Mas voltando ao caso do jogador, isso, vamos me diga aí, amiga. Vamos analisar aquele esse caso que que a gente está falando aqui do Hakimi, meu Deus, não sei nem falar o nome do homem. Marroquino. Marroquino. Então, você disse aqui para mim que ele estava colocando até o salário no nome da mãe, exato, né? Ele não tem nenhum patrimônio, ele não colocou nada no nome dele. Amiga, aqui no Brasil, eu conheço uma figura jurídica para isso aí. E eu queria que você dissesse para mim como que é a questão, né, da simulação, que é uma das hipóteses de fraude. No artigo 167 do Código Civil, a gente entraria com ação aí de simulação, para pedir a anulação de todo esse... Mas é fácil isso? Não é fácil. Pense bem, quem faz isso já faz com uma clara intenção de esconder, né, patrimônio. Claro. Então, você acha que isso vai ser feito assim, de qualquer maneira? Claro que não vai, né, Vanessa? Então, claro que não. E é uma ação também que ela não vai correr dentro da ação de divórcio. Ah, não, amiga. Não. É bom as pessoas saberem disso. Exatamente. Ou seja, então ela pode demorar, porque vai exigir, né, comprovações, exato, provas de que realmente a intenção era fraudar a partilha do patrimônio. Então, o que vai acontecer? Essa ação ela vai correr em paralelo, ela não vai correr no processo divórcio, o processo continua. Pode o processo de divórcio terminar primeiro? Pode. E quando esse processo terminar, que ficar comprovado mesmo que houve essa fraude, que o juiz, né, dizer lá na sentença, realmente isso aqui foi feito para simular uma transferência de patrimônio para burlar, né, e prejudicar a esposa. Deu ali a fraude, deu ok. Aí a gente entra com outro processo que é a sobrepartilha. Essa esposa, essa pessoa lesada, então ela vai pedir a partilha desses bens que estavam sendo discutidos lá naquele processo de simulação. E para você ver, né? Para você ver como é importante a informação, né? Quantas mulheres não sabem disso? Ou já passaram por isso e, de repente, né, se viram numa situação da simulação ali, da dissimulação, porque é um dissimulado, né? O caba que faz um negócio desse é um dissimulado. E é daí mesmo que vem o nome, né? Isso é fraude. Por isso que a gente recomenda sempre que você busque a orientação de um advogado, porque... Acabamos de falar, é uma ação que você está entrando com o seu pedido de divórcio, descobre que aquele que era antes meu bem, passou todos os bens para outro, né? E aí você vai analisar, não dentro da própria ação de divórcio, mas em uma outra ação, como que você vai provar essa dissimulação desse negócio jurídico? Seja uma compra e venda que foi dissimulada, né? Seja o que a gente chama de título oneroso, ou a título gratuito também, né, amiga? Uma doação. Nossa. Quantos aí não estão aí, né? Colocando bens no nome da mãe, doando para filho de casamento anterior, né? Tudo isso a gente vai analisar num processo próprio, porque na justiça vigora o princípio da ampla defesa e do contraditório. Então, o processo de divórcio vai continuar tramitando e uma ação paralela ali vai estar também tramitando, onde você vai discutir todas aquelas consequências, né? E os atos feitos ali naqueles negócios jurídicos que foram dissimulados. Isso. Mas às vezes a gente glamoriza, né? Ah, a gente sempre, né? E é coisa de mulher isso. Jogador de futebol, milhões, uau! Mas você esquece que isso acontece no nosso dia a dia, aqui, ó, ao nosso redor. Você já atuou em casos? Ah, já. Que... já. Sem dar nomes, por favor. Sem dar nomes, a gente não pode, né? Nos outros episódios era o Gene e eu dava os nomes. Aqui eu vou segurar.
quantas vezes a gente... Nossa, mas a gente tem uma casa, tem uma fazenda, tem um carro, tem isso, tá isso. Ok, então traz os documentos. Nossa, tá em nome da mãe, tá em nome da tia, tá em nome do outro filho, do outro casamento. Não é, mas foi a gente que comprou. E aí? E aí? Gente, é isso, vida real. Isso tudo acontece aqui, ó, nas nossas relações, e a gente precisa ficar muito atentas e também a gente precisa estar muito bem assessorado por um advogado especialista na área de direito de Com família. certeza. Você deve ter pego casos assim também, né, amiga? E assim, as mulheres chegam muito fragilizadas, né? E por que Emocionalmente. que é sempre as mulheres que chegam? Porque Me é fala. verdade. A grande Vou falar que maioria. a gente é feminista, amiga. Olha, amiga, eu já falei isso em outro episódio, né? Falem mal, falem bem, me chamem de feminista também, entendeu? Porque a feminista não é só, a advogada feminista não defende a mulher a qualquer custo. Exatamente. Não, É nós justiça. defendemos o que é justo. E, infelizmente, os casos estão aí, né? Estão aí lotando as varas de família e sim, somos as maiores prejudicadas nesses processos de divórcio, com partilhas, né? Com questões de fraude na partilha, com questões lá dos genes que não pagam a pensão. Enfim, somos nós, sim, as maiores prejudicadas. Isso não sou eu que digo, é um levantamento, existem dados, né? Mas aí, qual é a nossa função? Enquanto mulher, enquanto rede de apoio e enquanto advogadas, fazer o que nós estamos fazendo aqui. Produzir conteúdo, mostrar para você informação técnica para que você possa, sim, exercer os seus direitos e não cair nessas esparrelas, né, amiga? Exato. Eu lembrei de um caso que eu atendi. Ah, me conta. Adoro casos. É um caso, é raro, mas acontece todo dia. Inclusive, já aconteceu comigo uma vez. Vixe. Ai, gente, um dia eu queria escrever um livro, Vanessa. Será? Vamos escrever um livro, uma hora? Amiga, das nossas histórias? Só se eu multiplicar braços Sem e nomes. pernas e Sem sem nomes. nomes. Vamos lá, pula essa Não, mas parte. esse caso eu atendia agora, o ano passado. Foi no ano passado. Foi uma consultoria. Uma mulher, né, chegou que queria informação como fazer para anular um divórcio. Porque ela estava se sentindo lesada, porque ela tinha combinado com o ex-marido que iriam dividir as aplicações financeiras, acho que um bem imóvel, um carro e tal. Eu falei, tá, mas vocês já divorciaram? Sim, divorciamos. Ah, tá. Primeira coisa é trazer a documentação para a gente Sim. analisar para ver o que pode ser feito. Porque não é assim que se anula, né? Não é existe simples, isso, né? Vamos lá. Qual foi a minha surpresa quando eu peguei a sentença de divórcio dela? Era um divórcio consensual, ou seja, um divórcio amigável. As duas partes tinham a mesma advogada que assinou, né? Ai, meu Eu Deus. falei, mas você me disse que tinha aplicações financeiras, tinha um carro, tinha... Mas não tem nada aqui no divórcio, não tem bens a partilhar. Ah, sim, doutora. É porque o fulano, que eu fui casada, né, 15 anos, pô, me disse que era melhor a gente não colocar os bens para não pagar custas que ficariam mais caros. E para quê, né? Que a gente não colocaria depois do divórcio. Ele me passaria a minha parte das aplicações, colocaria no meu nome, tudo, dividiria, vender o carro, tá. E eu acreditei. Eu falei, por que você acreditou, mulher? Eu já não estava separando, era uma situação de violência doméstica, violência psicológica, ainda tinha tudo isso, né? Além da mulher chegar destroçada emocionalmente, ela ainda chega abalada por, no apagar das luzes, ainda ser passada para trás, né? É um O absurdo. patrimônio que ela ajudou a construir. Eu falei, por que você... Mas, doutora, a gente tem um bom relacionamento. E ele disse que ia. Por que eu não ia acreditar? Eu vivi com ele uma vida inteira. E é isso que acontece, Vanessa. É a confiança. A gente confia. A primeira coisa, a gente confia. Olha, amiga, e eu vou te falar, como é comum, né? A gente vê isso nas varas de família, a gente vê mulheres assim que estão desinformadas e que caem, né, nessas verdadeiras violências psicológicas. Eu coloco que isso é uma violência psicológica, porque quando aquele que era o seu parceiro durante muitos anos, ele
traz a possibilidade. Vamos fazer o nosso divórcio de forma amigável e te traz essa possibilidade de vamos colocar aqui que a gente não tem bens, mesmo com a ciência de que tem, só para não pagar as custas. Se você entra nessa, você está assinando um cheque em branco. E está sendo conivente. Você está sendo conivente e você, olha, a chance disso dar certo é praticamente nula. E eu vou dizer o porquê. Existe uma forma de você desfazer isso? Sim, juridicamente, graças a Deus, a gente já tem formas de desfazer isso. E não é uma anulação de partilha. É o que a gente chama de uma ação de sobrepartilha. Bens que a gente não sabia nem que tinha. Não é o caso. Olha só. A gente não sabia nem que tinha, porque também tem isso, né, amiga? Sim, muito, né? Além dele pedir, outros bens que não... além daquele que foi casado com você pedir para que você, na hora do divórcio ali, colocar que não tem bens a partilhar, isso também para te prejudicar, ainda tem os casos daqueles que começam a constituir patrimônio e vão colocando no nome de terceiros sem você nem saber. Quando você descobre, depois de alguns anos de separada, você descobre um bem, você fala, ué, mas fulano... Porque, gente, olha, para e pensa. Você acabou de divorciar, aí você conhece ali, né? Ou pelo menos deveria, né? Ou acha que conhece a pessoa, né, com quem você foi casado durante algum tempo. A gente só conhece depois que separa. Aí a pessoa, de repente, eu não tenho dinheiro, eu tô endividado, que ainda tem isso, né? Eles começam a fazer dívidas, aquele consignado, enfim. E aí, do nada, ele divorcia e ele te faz essa proposta ali, vocês divorciam e faz a proposta, não, vamos colocar que a gente não tem bens para não pagar a custa, porque eu tô quebrado. Ok, aí você faz isso. Passa um tempo, você descobre... Aí, ó, o bonitão passando de carro novo, conversível. Você fala, meu Deus, uai, mas o que aconteceu? Tudo bem, a pessoa separou e, né, brilhou. Isso acontece com a gente. Olha aqui, linda, maravilhosas. Depois de alguns divórcios, no caso da Kelly, eu só tive um. Mas eu caminho pro próximo sem problema nenhum. Sem comentário, vamos seguir. Ele tá lá e passa com aquele automóvel, aí ele já tá com uma casa... Aí você fala, gente, mas até um ano atrás... Ele estava quebrado, agora já como é que constitui um patrimônio, né, vultuoso assim, da noite para o dia? Aí você começa a desconfiar. Foi na Mega Sena? Não, não foi. Tá com a atual que é rica? Não, também não é o caso. Aí você começa a se questionar. Gente, sabe o que é isso? Você descobre, nesse decorrer, nesse pequeno prazo, de que ele foi, sim, tirando dinheirinho de conta, de investimentos, de coisas que também a gente tem que falar, que eu atendo às vezes, não sabia nem que eu tinha direito ao FGTS. Pelo amor de Deus, gente, contrate um advogado. Aí você vê lá ele passeando, você descobre. Então, gente, como é que eu vou descobrir isso? O que é que eu vou fazer? Existe uma ação que a gente chama, que eu coloquei, que é uma ação de sobrepartilha. Exato. Bens que você desconhecia, que depois de algum tempo do divórcio, você descobre que aquele cônjuge, né, está numa situação abastarda, até com bastante patrimônio, enfim. Então, você pode ingressar com essa ação de sobrepartilha. Agora, muito cuidado. Alô, intensas que estão aí do outro lado. Existe um prazo para isso. Né? Exatamente. E depois do nosso código, que a gente fala até hoje, código novo de 2002, não tem mais nada de novo. Mas ele trouxe a disposição de que um prazo é de 10 anos, não é isso, amiga? Para sobrepartilha. Para você entrar com essa ação de sobrepartilha. Exatamente. E para casos de anulação, de divórcio, é outro caso. Olha, é outra história. E aí a gente precisa provar, por exemplo, que houve ameaça, você foi ameaçado a assinar aquele divórcio, aquela partilha, e você foi lesado sob ameaça, é outra coisa. E aí a gente tem também um prazo, né, prescricional lá no Código Civil, se não me engano, são de 4 anos, lá no 178 Isso. do Código Civil, que é completamente diferente da sobrepartilha. É. Então, no caso dessa cliente que eu atendi, não cabia sobrepartilha, porque ela sabia de todos os bens. Sabe, amiga, eu peguei um caso assim. Estava tudo rastreado lá, estava registrado por e-mail, ele falando dos valores,
no WhatsApp, por que que não ia, se ela concordava de não colocar os bens, tal. Ou seja, estava tudo registrado, Tudo e ela registrado. concordou, E ela foi ciente, né? conivente. Ela ciente. Você vê a importância de você saber a diferença disso, entre anular uma partilha, e o prazo é bem menor, Exatamente. 4 anos, do que você entrar com uma ação de sobrepartilha, que o prazo é 10 anos. Porque corre o risco de... Hoje a gente vê muito, acontece muito, chega muito no escritório, que o cônjuge conseguiu enganá-la porque ela nunca soube nem que existia aplicações financeiras, criptomoedas, por exemplo, é um mundo, né, à parte. São senhas, verdade. é um mundo à parte, nem é banco, enfim. Então isso é muito fácil, né, de você esconder. Então isso se descobrindo após o divórcio, após a partilha, aí sim caberia a sobrepartilha. Às vezes a pessoa tem um apartamento no Acre, mora aqui, comprou um apartamento no Acre, já tive um caso assim. A esposa nunca soube que tinha um apartamento isso quando eles não lá e colocam no nome da outra pessoa. No nome da Másia. Exatamente. Então, isso tudo, a mulher ela precisa ficar muito atenta. Não é desconfiar, não é isso, porque eu acho que o relacionamento ele é feito exatamente à base da confiança. Mas é você ter conhecimento do que você está trabalhando para construir, o que você está construindo. Comprou uma casa? Você também tem que ter acesso a essa escritura, ver o nome de quem está. Comprou um carro? Que legal, maravilhoso. Conquista, né? Uma conquista do casal. Tá em nome de quem? Vamos lá, vamos ver. Isso é importante, né? E é difícil porque, por exemplo, aqui em Brasília, e acontece em outros estados também, né? A aquisição de um patrimônio que às vezes não tem registro, né? Então, imóveis irregulares. Que é bem sui generis, né? Sui generis a questão do imóvel, invasão. Exato. Aqui em Brasília tem a questão do parcelamento de solo, né? Então, olha, não é errado você comprar um bem com o seu digníssimo, com seu companheiro, com seu cônjuge, e de repente esse registro ser feito só a posteriori. Por quê? Porque existem os contratos, né, de posse, né? Existem aí, enfim, há possibilidade de ser feito esse contrato, e aqui em Brasília, inclusive em outras regiões também, a gente vê muito. Então, mas procure antes um advogado, né? Quem sabe até aquela questão que a gente colocou no início do episódio, né, amiga? A questão do planejamento, né, matrimonial. Olha, nós vamos adquirir, mas será que vale a pena isso? Como que eu vou fazer para me resguardar se eu vou comprar um imóvel e vai ficar no nome de outra pessoa, né? A questão dos imóveis financiados, depois a gente também pode dar uma pincelada nisso, né, amiga? Exatamente. Porque na hora do divórcio não adianta, como a Kelly colocou, casamos e permanecemos casados por confiança. Nos divorciamos porque não dá mais a relação ali, não tem mais amor, não tem mais afeto, ok. Mas se você tiver uma pulguinha atrás da orelha, né, e disser assim, olha, estou me divorciando, e lá atrás ele me fez umas propostas e eu acho que ele pode estar querendo me passar a perna, vá atrás de um advogado. Pode ser através de uma ação de anulação, né, dessa partilha, pode ser uma sobrepartilha, enfim, existem figuras jurídicas próprias para isso, mas você só vai saber se você consultar um advogado. Exato. E a questão do advogado, eu acho que é importante a gente falar, porque as pessoas pensam muito, eu já estou gastando demais, né? O divórcio já gasto, já estou na situação, dividir patrimônio, tem filho, pensão e tal. Não, vamos contratar um advogado só para economizar. Olha. Quem vai pagar é uma das partes. Sim. E eu vou defender quem? Quem está me pagando. É evidente que eu vou defender quem está pagando os meus honorários. Então, não caia nessa. Tenha o seu advogado, nem que você tenha que fazer um sacrifício. Se não tem condições, vá para a Defensoria Pública, se você não tem condições de pagar, mas tenha o seu advogado para que você não corra o risco de ser lesada até no momento do divórcio, porque é o momento que a gente está mais fragilizada, ali, né, vulnerável, e você acredita na pessoa. É o famoso barato que pode sair caro, muito né? Caro, muito e um caro que você não pode reverter depois. E se você perder esses prazos que nós falamos, já era, né, amiga? Já era mesmo. Eita, Lele, que é muita informação, hein?
E o tempo passou. E o tempo... Mas já, gente? Já, olha, já tô aqui. Cadê meu ponto? Nossa, já? É mesmo? Nossa, ó, tô aqui, meu backstage aqui falando, que hoje eu tô demais, né, gente? Olha, com meus Vocês brilhos. Viram essa? Olha, quem tá só ouvindo, porque eu sou dessas. Eu ouço podcast, eu não vejo podcast. Eu ouço limpando a casa, fazendo comida. Bom, né, amiga? Tô lá fazendo uma coisa ou outra, cuidando da casa e ouvindo os podcasts. Eu sou uma consumidora voraz de podcast. Eu também adoro. Estou Bom, enfim, amando. então, estamos chegando ao fim desse episódio. Pessoas intensas, maravilhosas. Muito obrigada pela companhia de vocês, para vocês que não estão vendo aqui os meus brilhos, estão só me ouvindo. Aliás, eu estava antes de encerrar, para você que está só me ouvindo, eu estou com uma blusa preta de listra branca, um brinco de folha, uma corrente de folha dourada e uma make, um batom vermelho, uma make também, e eu sou loura do cabelo bem cacheado. Então, ou seja, ela está resplandecente. Muito obrigada. Obrigada, gente. Amiga, vamos ao próximo? Vamos. Faça aí o convite. Pode, sim, senhora. Muito obrigada. Pessoas queridas, obrigada pela audiência. Teremos outro em breve para vocês. Mandem as perguntas, adoramos responder suas perguntas lá nas nossas redes sociais, @AssunçãoKelly, @Vanponce Jurídico, é tudo junto, VANPONCE, Vanponce Jurídico. Comentem também, podem deixar suas perguntas lá no nosso YouTube, que no próximo episódio nós vamos responder perguntas sobre regime de bens. Eita, vamos lá. Eu quero ver o bicho pegar, casos da vida real. Tchau, gente. Até a próxima. Gente, não beijo. esquece de compartilhar o nosso podcast e deixar a sua curtida aqui pra gente. Até a próxima. Até a próxima. Aqui você pode sim, senhora.